Bem-vindos ao Atlas Luminoso, podcast que mergulha capítulo a capítulo num romance sobre escrever, falhar e habitar a cidade como ficção. Isso aí é inspirado por Levero, né? São 13 vozes orbitando uma obra misteriosa em Balneário Camboriú. Exatamente, literatura, sonho e espelhos. E o episódio de hoje começa agora com o capítulo 7, Um Amigo. Vamos lá. Esse capítulo foca num narrador específico que a gente só descobre o nome Maxwell lá no finalzinho. Isso. E ele chega em Balneário Camboriú atraído por aquela imagem de Dubai brasileira, né? Pois é, só que ele dá de cara com uma realidade bem diferente, a da sobrevivência, de ter que, como ele diz, matar um leão por dia. Um choque, né? Total. E a cidade em si parece um personagem forte. Tem essa divisão que ele nota entre morar para cima ou para baixo da Palestina. O que seria exatamente? Olha, pelo que o texto dá a entender, Palestina parece ser uma área mais central, talvez popular ou comercial. Morar para cima seria nos morros, áreas menos ah, valorizadas. Ah, entendi. E pra baixo, mais perto do luxo, da praia, daquela imagem vendida. Faz sentido. Exato. E aí, para navegar nesse mundo, qual a primeira estratégia dele? A performance. Criar uma fachada. É onde entra a história do sommelier, né? Isso. Ele se inventa sommelier com um certificado uruguaio, sendo que nunca foi ao Uruguai. De ajudante de bar do avô para especialista em vinhos. É uma fabricação para conseguir um emprego, para sobreviver ali. É interessante como o lugar parece quase exigir isso, sabe? Essa superficialidade que ele percebe nos clientes da loja. O que você sugere? Parece que todo mundo busca um rótulo, uma validação. Totalmente. E é nesse contexto que surge o Leonel. Um cliente que, diferente dos outros, entende mesmo de vinho. Ele saca a farsa do Maxwell. Mas não entrega ele. Não. E aí nasce uma amizade, assim, improvável, baseada em ficarem observando juntos as pessoas no camelô, o tal distúrbio das compras desnecessárias. Temos um contraste bacana aí. O Maxwell, mais cínico, pragmático pela necessidade. E o Leonel, o intelectual, meio sonhador, né? Instável financeiramente, envolvido nos amores shakespearianos, como diz o texto. Dois perdidos, de certa forma. E essa situação difícil leva à ideia do clube do whisky, que começa com uma pegada meio estranha, né? Voltada ao patriarcado cultural. Sim, uma confraria com regras inicialmente misóginas, que depois eles até flexibilizam, mas a questão é como financiar. Venderam um Corsa do Leonel. E o ponto crítico, pegaram dinheiro com um agiota colombiano, o Héctor. Aí a coisa já começa a complicar muito. Nossa! E a montagem do clube é curiosa. O sofá Chesterfield, símbolo de status. Encontrado baratinho para cima da Palestina, nos bairros mais afastados. Livros de sebo, garrafas. E o Maxwell, de novo, vira o especialista agora de whisky, repete a farsa. Essa mistura de absurdo e cotidiano talvez tenha a ver com a inspiração no levreiro que a obra menciona, né? Pode ser, sim. Tem uma melancolia nisso tudo. O clube até atrai artistas locais, vira um ponto cultural, mas... Financeiramente não para em pé. Os artistas são uns durangos, né? Não tem grana. Exato. Aí vem a solução. Trazer amigos, família, e é nesse ponto que a ética do Maxwell vai para o espaço de vez. Ele começa a vender uísque adulterado, comprado de fontes duvidosas. E o pior, enganando o próprio Leonel, o único amigo. Ele serve o uísque falso pro cara, sabendo do risco, e ainda retém a parte do lucro dele. É a primeira vez que ele admite um peso na consciência, né? Ele compara a mentira inicial do sommelier com a de qualquer vendedor, mas a enganar o amigo é diferente. Surge aquela reflexão. Os fins justificam os meios. Até onde ele iria? Ele até vive um breve momento de sucesso aparente, né? Morando para baixo da Palestina, iPhone na mesa, tardes na Praia Brava. Mas ele mesmo descreve isso como um malabarismo, usando a imagem das claves de piruete, aquelas peças de malabarista. Ele está mantendo muitas bolas, ou melhor, muitas mentiras no ar. E sabe que pode cair a qualquer momento. E cai. Vem a denúncia anônima. A fábrica clandestina é descoberta. Prisão. Humilhação pública. E ali, na cadeia, sem as máscaras de Max Wayne ou neto do seu Inácio.
Sobra só o Maxwell. E aí vem a cena forte da visita do Leonel na prisão. Sem julgamento, né? Só incredulidade. Isso. E o Maxwell, em vez de pedir desculpas, faz uma piada sobre o uniforme laranja. É, tenso. Mas o gesto do Leonel, entregar páginas de um livro que ele começou a escrever depois da prisão do amigo, pedindo a opinião dele, isso é muito significativo. Muito. O Maxwell entende na hora. É o jeito do Leonel de ficar perto mesmo estando longe. Ele percebe que a amizade, a tal clave mais importante do malabarismo dele, de alguma forma sobreviveu, não caiu. E a escrita surge ali para o Leonel como ferramenta para processar tudo aquilo, né? Para se reencontrar depois do trauma. Exatamente. Esse capítulo é uma montanha-russa mesmo. Mostra a pressão de Balneário Camboriú, a criação de fachadas, a amizade testada ao limite. Pela fraude, pelo fracasso e ainda assim um fio de conexão que resiste no final através da arte, da escrita. Fica essa reflexão, né? Até que ponto essas máscaras que a gente queria para sobreviver acabam virando quem a gente é. E como a arte, a escrita, como no gesto do Leonel, pode ser uma âncora, né? Uma forma de lidar com o fracasso e, quem sabe, reescrever a própria história.